Olá pessoal, sou Sérgio Fontana, sou CEO da Sysmiddle e vou estar fazendo uma demonstração da plataforma Connect Us on Primes, a nossa plataforma que permite você se conectar a qualquer sistema, seja RP, CRM, e-commerce ou plataforma em geral. Ou seja, se você possui uma necessidade de integração, com certeza o Connect Us on Primes poderá estar lhe auxiliando nessa demanda. Dentre os recursos, os benefícios que a gente pode estar citando do Connect Us, basicamente ele atende 99,9% dos cenários de integração, conectando diversos protocolos, tais como API REST, Web Service SOAP, banco de dados, e-mail, diretório, FTP, conecta com SAP, RabbitMQ, Webhook, entre outros protocolos. Ou seja, independente da necessidade que você possua, o Connect Us, conforme eu vou estar demonstrando para vocês, ele consegue estar fazendo todo esse trabalho de middleware, transferindo dados de um lado para outro. Um ponto importante que a gente bate, inclusive, nisso é também que não existe um limite de requisições. Pelo fato dessa solução rodar majoritariamente on-premise, a gente acaba não tarifando ou faturando baseado em números de volumetria ou requisições que você efetua. Então a ideia da plataforma Connect Us on-premise é entregar um middleware, uma plataforma poderosa que vai te atender desde um cenário pontual a um cenário bastante complexo, entregando velocidade de desenvolvimento. E um ponto muito forte que a gente bate que, apesar de rodar on-premise, toda a parte de monitoramento e gestão você pode estar fazendo de forma remota. Com um adendo pontual, por este portal de monitoramento que a gente possui para você acompanhar, a gente não tem acesso aos dados, né? Então já também pontuando essa informação relevante aí sobre a LGPD, os dados jamais chegarão a Sysmiddle. O que chega a Sysmiddle e que é exposto num painel são quais os processos estão rodando, em que parte do processo ocorreu eventual tipo de falha, né, ou inconsistência, em que momento ocorreu isso. Para ter acesso aos dados, somente acessando a máquina em questão e buscando as informações, até pela questão, né, da segurança da informação. Trazendo uma visão geral rápida aí sobre a plataforma, então a plataforma ela pode ser dividida em 4 módulos, que única e exclusivamente para explicação elas estão divididas, porém ao você utilizar a plataforma, você sempre terá acesso a todos os módulos. O primeiro módulo que a gente possui é o módulo de transformação de arquivos. A ideia desse módulo é validar e transformar arquivos, sejam eles XML, texto, JSON, Excel, o CSV em geral. O segundo módulo é o módulo de processamento em banco de dados, que permite você estar trafegando dados entre bancos de dados, seja de banco para banco, então a gente é homologado para mais de 10 bancos de dados relacionais, ou mesmo trafegar dados de um arquivo para fazer um input, a inserção de dados de um banco de dados, ou mesmo estar indo num banco de dados e gerando um arquivo, XML, texto, JSON. Então a ideia é trafegar dados entre bancos, sejam entre bancos mesmo ou arquivos. O terceiro módulo que a gente possui é o módulo de conectores globais. Então são quem permite você conectar diferentes protocolos dentro de um único ecossistema. Então você consegue ter todo um processamento envolvendo busca o dado de uma API, vai lá e insere determinada informação no banco, pega o retorno desse banco e envia um dado para um Web Service SOAP. Então você consegue fazer toda essa comunicação a partir dos conectores. Mais à frente eu vou estar explicando e demonstrando melhor os conectores, porém você possui conectores específicos para um determinado protocolo. Então tem o conector de API, o de banco de dados, o de Web Service SOAP, então eles são específicos de um determinado protocolo. E o quarto módulo que a gente possui de monitoramento e gestão, que conforme eu dei uma palhinha há poucos minutos, a ideia dele é oferecer todo um monitoramento e gestão remota das suas integrações, mesmo você trabalhando de forma on-premise. E dentro aqui alguns exemplos de integração que o Connect Us on-premise faz. Basicamente, se a gente for analisar, ele faz integração com praticamente tudo, né? Então integrando RP, CRM, e-commerce, aplicativos, APIs, serve para fazer também a migração, importação e exportação de dados. E se a gente for pegar em segmentos assim de mercado, então documento eletrônico, integrações bancárias, EDIs, agendamento de viagens, rastreadores, ou seja, devido à plataforma ela ser bastante robusta e flexível, você consegue se comunicar com esses diferentes protocolos e perfis de integração de uma maneira muito rápida e simples. E agora vamos partir para a prática, abrir a interface de configuração e mostrar um pouquinho melhor como funciona toda essa configuração e esse poderio aí que a gente acaba oferecendo através da plataforma Connect Us on Primes.
Esta então é a nossa interface de configuração do ConnectUs. Então, o desenvolvedor, o colaborador da empresa, instala essa interface de configuração, faz as suas configurações e a partir do momento que ela está pronta, você consegue estar exportando um arquivinho de backup que pode rodar de inúmeras maneiras. Pode ser primeiramente através de um serviço Windows numa máquina Windows, num daemon no Linux, ou mesmo através de APIs .NET ou APIs REST. Então a plataforma é bastante flexível e permite você se comunicar facilmente com o mundo externo. Ressaltando que, em alguns meses, nós teremos essa interface de configuração de maneira muito idêntica, porém na web, para que você não precise necessariamente instalar ela. Isso está em desenvolvimento e em breve a gente já estará lançando. Agora partindo aqui para a configuração e quais são os principais recursos envolvidos na plataforma. Falando tecnicamente sobre a interface de configuração, nós temos o menu lateral esquerdo, temos a aba de configurações, que nela é onde está configurado, aonde estão armazenadas as configurações geradas na interface de configuração. Então, geralmente você armazena isso em um banco de dados, a gente é homologado para mais de 10 bancos e você pode ter essa estrutura no banco da sua preferência para que sejam armazenados as configurações e fluxos de integrações que vocês possuem. A gente também trabalha com o conceito de projetos, então a gente possui vários projetos aqui e a ideia é permitir que você trabalhem com um conceito muito parecido com o controle de versão, como existe no SVN, no TFS ou no Git. Então você pode trabalhar aquele conceito de check-in, check-out, de visualização de histórico, é um processo bem completo para garantir que você consiga ter múltiplos usuários trabalhando em uma mesma integração e tenha toda uma gerência do que está ocorrendo nos seus processos. Além disso, tem uma aba de usuários, então aqui você pode ter 3 perfis de usuário, que é o administrador somente leitura e leitura escrita. Então você, como administrador, pode estar criando e ajustando usuários já existentes. E entrando aqui no processo de configuração propriamente dito, então a gente possui a aba de importação de layouts, layout XML, texto e JSON, então você consegue estar importando, nesse caso eu vou fazer uma importação no XSD, um exemplo simples, poderia ser diretamente XML, um JSON, um arquivo texto, um Excel, ou mesmo no padrão da Sysmiddle, que é para importação de layouts texto posicional e delimitado, onde a partir do arquivo de manual de formação de arquivos, você consegue facilmente estar fazendo essa importação e gerando a sua estrutura de layout texto em poucos minutos. Então, partindo aqui para a importação do layout XSD, que é um layout XML, eu vou arrumar aqui NFE de teste, arrumei no pacote aqui de exemplos e vou selecionar o meu arquivo de PROC-NFE no padrão XSD. Então eu vou realizar a importação, ele interpreta esse XSD e já gera o meu layout. Então se a gente vir para a tela de layout mapeador, a gente possui aqui o NFE teste, ele está em negrito porque ele está em checkout, né? Ou seja, ele está em edição. Eu posso dar check-in, mandar para o servidor ou dar undo e cancelar. Nesse caso, eu vou abrir aqui o meu layout. Dentro do meu layout eu posso estar arrastando ele, posso estar subindo e descendo, seja apertando diretamente, né, nos botões, ou apertando CTRL para cima, para baixo, para os lados. Posso estar gerando novos elementos, então. Dentro aqui do meu layout XML eu posso ter toda a minha estrutura montada. E vindo aqui na aba de parser, eu posso estar selecionando meu arquivo de nota, para mim executar um parser e validar se a estrutura dele está correta. Ao executar o meu parser, a estrutura dele está ok, então parser realizado com sucesso, a mensagem em verde. Se, por exemplo, eu remover a série, que é um campo obrigatório, ou duplicar o emitente, que só pode ter uma ocorrência, ele já vai gerar a falha exatamente com todo o path completo da onde aconteceu as falhas. Então, não foi encontrado o elemento série, que é obrigatório, e o emitente veio 2 vezes e só poderia ter vindo uma. Ou seja, ele valida exatamente a estrutura do seu documento. Eu poderia vir aqui e colocar que o número da nota vai ser um estado do Brasil, e ao tentar validar, o valor 25726 da tag NNF é inválido, os valores possíveis são os estados do Brasil. Dentro aqui da tua estrutura você pode estar validando, vendo que valor que ele extraiu de cada path e assim por diante. Então o processo ele é bem dinâmico e facilita aí todo o seu processo de configuração. E agora o que eu poderia fazer é recarregar o meu layout de origem, minha NFE, sem ter editado os arquivos, e voltar para ser um número inteiro. Então vai ser um int max aqui para aceitar qualquer valor inteiro. Se a gente validar o nosso documento, o parser foi realizado com sucesso. Vale ressaltar que a gente fez esse exemplo aqui totalmente relacionado a um layout XML, porém ele funciona exatamente da mesma maneira para layouts JSON e arquivos texto. E agora a gente vai para a parte de mapeadores, que é quando você tem
a união de um layout de origem e um layout de destino. Para fazer isso, eu posso clicar aqui no botão direito, adicionar novo mapeador e selecionar quais os layouts que estão envolvidos nesse mapeador. Então assim, esse layout de origem e destino pode ser de arquivo mesmo, né? XML, texto ou JSON, ou mesmo de banco de dados. Eu vou pegar um exemplo básico aqui de XML para JSON para mostrar um pouquinho melhor como funciona esse processo. Então nesse caso a gente possui dois layouts, né? O layout de origem sendo um XML e o de destino sendo um JSON. E mostrando assim um pouquinho melhor como ele funciona. Basicamente então, a gente tem toda a estrutura do XML, tem a estrutura do JSON, então a gente tem um objeto aqui, tem um campo, tem um array, ocorrência máxima aqui de 50, e assim por diante, todos os seus campos. E se a gente visualizar, a gente tem esse clips roxo, que é como se fosse o nosso link de mapeamento. Inclusive, quando a gente tem um link de mapeamento, ele marca lá na origem, conforme eu clico, qual é o elemento que está vinculado a esse elemento de destino. Se eu vir aqui na parte de transformação e executar, então vou selecionar meu arquivo, executei, então transformei de XML em JSON. E como isso aconteceu? Se a gente visualizar, se eu remover esse link de mapeamento do nome, então o nome não tem nada atribuindo valor a ele e ele é obrigatório. Se a gente vir na parte de transformação e tentar, ele não gerou o nome e gerou 4 falhas, que os elementos nome não foram encontrados e são requeridos. Como tem 4 ocorrências, por isso que ele gerou 4 falhas. A gente pode vir aqui para criar um novo link de mapeamento, é selecionar o elemento de origem e destino e apertar neste botãozinho aqui em cima ou apertar F2, que ele cria e se depara, e se eu tentar mapear, ele já está gerando normalmente. Como eu posso também apagar esses elementos, esses links de mapeamento, e eu posso ou apertar nesse botão aqui de cima ou apertar F4, e ele gera um link de mapeamento automático para todos os meus elementos. Então, se a gente verificar, está tudo ok. E agora existe uma outra possibilidade, que geralmente é totalmente necessária em quem trabalha com integrações, que é criar nossas regras de mapeamento. Então eu posso selecionar meu elemento de destino, ou apertar nesse botão aqui em cima, ou apertar F3. Ele gerou essa estrela laranja, e aqui dentro é um padrão no formato Sysmiddle ou .NET C Sharp, que você pode criar toda a sua regra de negócio, criando como se fossem mini algoritmos e permitindo você fazer a integração da maneira que você precisar. Se a gente apertar aqui seguindo a legenda no menu superior esquerdo, a gente possui aqui o S ponto, então é a nossa legenda aqui, nosso atalho, para mostrar quais são as opções que a gente possui. Nesse caso, eu vou utilizar esse padrão do ConnectUs, da própria Sysmiddle, para fazer a nossa regra de negócio. Então eu vou usar aqui, vou criar uma variável local, que vai se chamar name, e de input, então elemento de origem, eu vou ler o valor que veio no nome da origem, e vou fazer uma verificação. Eu quero verificar se o valor inicial do meu nome, se minhas primeiras 3 letras, iniciam-se como NAM. Como eu faço isso? Eu posso apertar F ponto, são as funções que a Sysmiddle já possui. A gente possui mais de 200 funções totalmente abstraídas, sejam para você trabalhar com data, número, string, chamar uma API REST, mandar um e-mail, buscar algum dado em banco de dados, enviar algum dado para banco, entre vários outros recursos possíveis de você estar atuando. Nesse caso, eu vou usar a função substring, vou ler o valor que veio na minha origem, então o name, a variável name, as 3 primeiras casas, e vou verificar se ele inicia com NAM. Se iniciar com NAM, T de target, né, de saída, então meu elemento de destino nome vai receber o valor Sysmiddle. Caso contrário, vai receber o valor XPTO. XPTO concatenado com o valor que veio do meu elemento value do meu documento de origem. Então, gerei minha estrutura. Eu posso apertar em salvar ou apertar Ctrl S, ele já salva essa minha regra. E se eu vir executar, então gerou Sysmiddle em todos os meus campos. Caso eu mude, por exemplo, não inicia mais com NAM o segundo item. Se a gente verificar, XPTO concatenado com value2. Ou seja, você consegue criar toda a sua regra de negócio. E se a gente for trazer aqui para o conceito do .NET, como eu comentei agora há pouco, você poderia fazer da seguinte maneira. Então seleciona aqui. Se o valor for assim, Sysmiddle. Se não, XPTO. Então você consegue criar isso em .NET C Sharp mesmo também. Salvo aqui a minha regra
e o funcionamento acontece da mesma forma, né? Você consegue estar trabalhando com total flexibilidade. Ressaltando que aqui nas funções você pode implementar uma classe abstrata nossa, você pode criar funções customizadas. Você compila uma DLL, joga numa pastinha, o ConnectJS invoca isso dinamicamente e age como se fosse nativamente. Então a plataforma é totalmente flexível para você estar acoplando novos recursos e novas funções ao seu processo. Que por vezes você pode ter uma regra de negócio muito específica do teu negócio, um cálculo ou algo muito direcionado ao seu negócio, e ao invés de você precisar toda vez estar criando isso em regras, você pode colocar isso em .NET, compilar uma DLL e o ConnectJS chamar ele dinamicamente como se fosse próprio, ganhando assim agilidade no seu desenvolvimento, você já tem um processo pronto, e também no seu processo de configuração que acaba sendo direto, né? Você simplesmente chama a função, passa os parâmetros necessários e esse fluxo acontece naturalmente. E agora abordando rapidamente o cenário de integração de banco de dados. Eu tenho um banco de dados, ele não tem nenhuma informação nesse momento, e a ideia vai ser fazer o input dessas informações e posteriormente buscar elas. Então a gente pode abrir aqui, por exemplo, um mapeador de uma nota fiscal para o banco de dados. Basicamente o nosso layout de banco de dados, a gente está definindo uma string de conexão que a gente quer conectar, nesse caso ela está fixa aqui, mas eu poderia deixar só um nome genérico e quando eu fosse instalar a interface perguntasse qual é o banco de dados que você quer se conectar e esse dado ficasse armazenado de forma criptografada. E nesse caso eu estou utilizando controle de transação, ou seja, quando ele for fazer o input de informações no banco, caso aconteça alguma falha, ele vai dar um rollback e vai evitar comprometer a integridade da sua base. Os layouts de banco de dados, seja para busca quanto para envio de informações, eles são divididos em 3 etapas. Uma primeira que é as ações de pré-execução, ou seja, se executa um comando, e caso, nesse caso aqui, ele não retorne nenhum tipo de informação, é porque esse registro não existe e ele vai partir para a execução da lista de comandos, que são os comandos propriamente ditos para a inserção da minha nota. Então, eu estou fazendo um insert, retornando meu ID. Eu poderia ter vários e vários comandos, inserir múltiplas tabelas em um único mapeador. E após a execução dessa lista de comandos, ele iria para minhas ações de pós-execução, que pode ser um update, pode montar a query da maneira que você precisar para que ele faça a atualização de um último ID ou de algum status no seu processamento. E como vocês podem ver, a forma de mapeamento é exatamente igual ao de layouts de arquivo. Então com link de mapeamento, regras e assim por diante. Se a gente vir aqui em transformação e executar, então ele inseriu essa minha nota no banco, eu posso vir aqui olhar, inseriu então o cabeçalho da nota, com as informações do emitente e destinatário, tudo que tem direito. Inseriu os 3 itens presentes da minha nota. Inseriu os impostos respectivos, os totais e o transportador. Então eu fiz o input das informações do banco e agora eu vou estar buscando essas informações. Então o meu layout, eu tenho comandos em vez de insert, update, eu tenho comandos de select, nesse caso um select simples, retornando minhas informações do banco, com subcomandos e assim por diante. Nas ações de pré-execução e pós-execução, aqui eu estou carregando o último ID processado. Não estou usando na minha query, porém é só para mostrar que a gente realmente pode armazenar o último ID ou a última data para que a gente sempre busque registros novos. Mapeio para o meu layout de nota e eu posso executar a transformação. Então, gerei o meu arquivo de nota a partir do meu banco de dados. E isso poderia ser de banco para banco também. Já na parte de conectores, então a gente basicamente divide ele entre serviços de conectores. Nesse caso eu poderia criar um serviço aqui, mas nesse caso utilizarei este ConnectJS serviço completo. Dentro dele a gente possui vários pacotes de conectores. Nesse caso eu vou abrir o conector de API. Qual é a ideia? Ele é subdividido em conectores, que então são os conectores propriamente dito. Como eu posso apresentar para vocês aqui, a gente possui conector de API, banco de dados, diretório, e-mail, FTP, método dinâmico, você pode criar conectores dinâmicos, RabbitMQ, remoção de arquivos, SAP, Web Service SOAP e Webhook. Então você tem uma infinidade aqui de protocolos que você pode atuar e estar conectando e montando todo o seu ecossistema. Além dos conectores que a gente possui dentro aqui de um pacote de conector, a gente possui os processos de saída. O processo de saída é nada mais, nada menos que um resultado de um conector processado, você escrevendo esse arquivo, essa informação em um diretório para que o seu fluxo de integração aconteça naturalmente. E o último exemplo é a parte de executores, que é onde você configura a cada quanto tempo você quer que execute esse processo. Então existem várias formas, você pode selecionar dias, faixas de horário a cada X tempo,
pode ser algum dia da semana especificamente, em algum horário. Formas dinâmicas, então, de ser invocado processos de forma externa, ou mesmo por eventos, ao cair arquivo em diretório ou chegar algum registro em banco de dados. Então o processo ele é bem completo mesmo. Entrando aqui na parte dos conectores, então a gente tem esse exemplo de conector de API, que a gente está lendo um diretório processo validações, lendo todos os formatos de arquivo que tiver lá, 50 arquivos por vez. E para cada arquivo que a gente encontrar, a gente está disparando uma requisição para esse web service do CEP. Então ele vai trazer as informações desse CEP. Nesse caso, ele está buscando o valor que veio no CEP do emitente da minha nota, então jogando o arquivo de nota na pasta, e ele vai, de acordo com o arquivo que chegar, ele vai extrair essa informação para fazer a requisição, passando o CEP como parâmetro. Nesse caso é o método GET. Então assim, tem uma série, todas as parametrizações do conector de API funcionam da mesma forma para os outros conectores. Então cada protocolo tem suas configurações e suas propriedades. E a interface basicamente funciona dessa maneira. Então eu executo uma requisição para cada arquivo e eu verifico a resposta. Se o valor do endereço do meu layout do CEP for diferente de vazio, ou seja, ele trouxe valor, é sinal de que o meu documento, que o meu CEP ele é válido e eu estou jogando ele numa pastinha de sucesso, contendo o valor original, que é o XML da minha nota, e o processado, que é o retorno do meu conector. E aqui tem uma série de configurações que a gente pode estar utilizando, mas nesse caso, não vamos entrar no mérito, a gente pode estar gerando esse arquivo na pasta de sucesso. Uma outra possibilidade, que é para verificar se deu falha, é se o endereço não existir. Então, se o endereço não existir, é porque meu CEP era inválido e eu acabei não processando ele corretamente. E eu vou jogar na pasta de falha. Então, a gente pode parametrizar a forma que a gente vai escrever o arquivo, quais informações, encoding, quebrar arquivos, sobrescrever eles, transformar o resultado. Então o processo ele é bem dinâmico mesmo. E um recurso bastante importante que existe em todos os conectores é o botão de testar conector. Ele fica sempre nesse local e você consegue, em tempo de desenvolvimento, já validar o que você está configurando e mesmo, se acontecer alguma falha futura, algum suporte, você consegue rapidamente executar e verificar o que está acontecendo. Nesse caso, eu vou colocar o arquivo na pasta de origem do meu conector e vou executar o botão de testar. Então ele executa todo esse fluxo, traz um log completo do que aconteceu, todo o log em formato de debug, para você conseguir rastrear perfeitamente. E caso aconteça algum tipo de falha, inclusive, ele gera um quadrado abaixo, que ele divide essa tela ao meio, com os erros, com as falhas devidamente explícitas, para que você consiga rapidamente tomar alguma ação. Então se a gente verificar, o arquivo saiu da pasta de entrada e foi para a pasta de sucesso, pois o meu CEP era válido. Então, meu arquivo veio para cá, né? Basicamente, esse é o processo de execução dos testes, né? Uma outra possibilidade que você tem é, ao invés de você clicar em adicionar elemento conector, tu vir em importar conector. O ConnectJus ele possui mais de 200 conectores de API pré-prontos. Então, plataformas aí de mercado, as mais utilizadas, a gente geralmente vai cadastrando e você consegue já ter todos os endpoints dela e seus layouts de origem e destino mapeados. Então você ganha bastante tempo ali, em vez de precisar olhar a documentação de uma determinada API, você simplesmente seleciona que eu quero fazer uma integração com o iFood. Ele já vai trazer todos os métodos prontos aqui para você simplesmente selecionar, ele já gerar toda a configuração do conector e seus layouts de origem e destino. Então o processo é bastante simples. A partir do momento que você termina o seu serviço, você clica com o botão direito em exportar configuração, gera um arquivo .glc e aí sim você consegue fazer a instalação dele através de um serviço Windows ou mesmo utilizá-lo via API REST ou .NET. E apenas trazendo uma palhinha aí, então a partir do momento que você exporta esse arquivo de configuração, tu vai usar o nosso instalador de serviço, pode dar um duplo clique nele, ele já vai pedir para você avançar, você aceita os termos, seleciona um diretório de instalação, então poderia criar aqui, vai ser um diretório serviço. Seleciono o meu arquivo de configuração que eu exportei, então meu configuration.glc, que contém todos aqueles meus pacotes aqui do ConnectJus serviço completo. O que tiver de variável dinâmica, ele vai pedir para você preencher aqui no momento, então de maneira bem objetiva. Vou dar um nome aqui para esse meu serviço, então vai ser _serve, só para ele ficar pelo início. Poderia marcar aqui como início manual ou algum usuário específico administrador, mas geralmente não é necessário. Clico aqui em próximo, seleciono o meu arquivo de licenças. Então cada máquina tem uma licença, só jogar minha chave de licença, ele já vai validar. Então se ela é válida ou não, se ela for válida vai passar para frente. Posso clicar em instalar.
Enquanto isso, eu posso abrir aqui os serviços do Windows. Por enquanto, ele não terminou de instalar ainda, mas ao terminar, ele vai ter meu serviço _serve. Então, como a gente pode visualizar, ele já está instalado. Se eu clicar em iniciar serviço, ele já vai fazer a sua devida execução. Então, o processo é bastante simples, rápido, e se futuramente eu quero fazer uma atualização, isso pode acontecer de forma remota ou selecionar aqui em reparar, seleciono o serviço e faço a seleção do meu arquivo, né, de configuração que eu quero substituir. Troquei meu arquivo de configuração, ele vai fazer essa atualização, cliquei em atualizar e o fluxo acontece naturalmente. Frisando que esse fluxo pode ocorrer dessa forma ou a partir da atualização remota que o ConnectJus permite você fazer para você ganhar agilidade. E com isso a gente vai chegando ao fim. Lhe agradeço de ter acompanhado o vídeo até esse momento. Caso você tenha ficado interessado ou acredite que a gente possa estar evoluindo uma parceria, entre em contato com o nosso time comercial, agende uma reunião e a gente pode estar conversando, entendendo um pouquinho melhor a sua necessidade e talvez estar iniciando uma parceria aí juntos. Um grande abraço.